Olá, olá. Quem tá me ouvindo aí, coloca um, faz favor. Se estão me escutando bem. Estão me ouvindo? Boa noite, Cláudia da Belinhas. Ai, que legal, bacana te ter por aqui. Nossa convidada já entrou. Pessoal, se vocês estão me escutando, por favor, digitem um. Só para tá todo mundo me escutando bem. Vou esperar então o pessoal entrar. Aqui, vamos chamar a Alexandra. Ah, isso aí, beleza. Aqui, vamos virar aqui. Que a Alexandra me disse que o telefone dela vai ficar no modo paisagem. Pessoal, eu vou aproveitar aqui e dizer que é um prazer estar começando essa série. Estou muito feliz de estar começando a falar que vocês que já entraram e se pudessem mandar o aviãozinho, esse que tem aqui embaixo, para o pessoal conectar, para o pessoal vir. Aqui. O pessoal vai escutar, então a gente dá os minutinhos iniciais aí para o pessoal começar. Oi! Oi, consegui acessar. Que joia! A gente está dando um tempo aí para o pessoal É só para me entrar. dar uma ajuda. Isso. Gente, é um prazer, de novo, eu tô dizendo aqui, é um prazer. É a primeira live que eu tô fazendo na minha vida, né? Uma estreia aí com esse projeto maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Conheci pessoas incríveis nesse processo de fazer essa live, essa série de lives. Reencontrei pessoas também que eu nunca imaginei que eu fosse reencontrar nesse momento, assim, para fazer essa iniciativa. Então, até esse colega de faculdade vai estar aqui com a gente conversando. Muito legal. É, é importante falar que essa live ela vai ficar gravada, tá? Vou deixá-la gravada aqui mais 24 horas e também a gente vai gravar, vou gravar ela e vou disponibilizar aí no link, as meninas vão disponibilizar nos seus canais do YouTube, pessoal, o nosso grupo aí que está participando, então a gente vai mandar também para o pessoal que quiser assistir, enfim, com certeza a gente vai estar cada vez mais aí com um público maior aí no decorrer das nossas lives. Uma coisa também que é importante falar agora no início, a gente vai estar deixando os comentários ativados agora no. Até eu vou ter que descobrir aqui como é que eu faço para desativar os comentários. Aqui, aqui, já achei como, tá? Por quê? Porque a gente vai deixar um espacinho lá no final para as pessoas que quiserem mandar perguntas para nós sobre o assunto, enfim, do que for falado, porque daí não prejudica a visualização aí da convidada. A gente sempre nota, né, quando tem os comentários ativados, que a pessoa fica meio apagada ali, né, no meio dos comentários. Então, anotem suas perguntas, que no final a gente vai estar disponibilizando, então, para vocês fazerem as perguntas e depois a Alexandra vai responder para todos no privado, né?
É isso que a gente combinou, para não fugir do assunto. Mas, gente, assim, então, a live Cuidar e Educar, Podemos Ajudar, ela foi uma iniciativa conjunta, eu digo que não é mais uma ideia particular, mas sim de um grupo de pessoas que se reuniu pensando em ajudar, em auxiliar todos vocês nessa nova rotina, nessa nova realidade que a gente está enfrentando no momento agora, né, de distanciamento social, de estar com os filhos em casa, né, auxiliando nos estudos, a rotina familiar. Então, a gente vai abordar diversos assuntos que vão estar aqui sendo abordados no decorrer da semana até sábado. Hoje, a gente está com a Alexandra, mas a gente vai estar com a Andréia, com a Monique, com a Melissa, com a Paula, com o Marcelo, falando falando assim de diversos assuntos que eu tenho certeza com dicas incríveis que vão facilitar muito o nosso dia a dia. A Alexandra vai falar hoje de convivência, né? E vai ser um assunto bem bacana. Eu quero muito que vocês continuem com a gente aí durante essa semana. Queria convidar, então, a Alexandra a se apresentar. A Alexandra Nunes, ela é psicanalista, psicopedagoga, né? E vai estar conversando com a gente. Eu quero, então, que ela se apresente e fale para nós um pouquinho aí introduza o nosso assunto aí de hoje. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Né? Desejo que nós tenhamos um bom bate-papo. Bom, a ideia do grupo é contribuir de alguma forma para que esse momento se torne cada vez mais leve, né? Uma vez que a gente percebeu praticamente da noite para o dia numa situação inesperada. Nós fomos surpreendidos pela situação do vírus, enfim, e pela necessidade de ficarmos em quarentena. Eu acredito que a primeira emoção que veio, que se fez presente, foi a emoção do medo. O medo do desconhecido. O que será que vai acontecer agora? Né? E o medo, ele faz com que a gente fuja ou que a gente paralise. E nós nos colocamos numa situação em que a necessidade do distanciamento social fez com que nos paralisasse em muitos aspectos. E, na sequência, vem uma ansiedade, né? E começam a aguçar os problemas emocionais, as incertezas, né? de um futuro próximo. Né? Então, o que eu percebo é que a gente precisa analisar como estão as nossas emoções para a gente conseguir se reorganizar. Bom, a quarentena passou de 40 dias. Né? Já é A nossa quase uma quarentena já tá... noventena já. Exatamente. E eu tenho escutado as pessoas dizerem, quando que vamos voltar ao normal? Mas o que é ser normal? O que nós estamos vivendo não é normal para a nossa realidade? A ansiedade de voltar para o normal me parece ser uma forma de não aceitação do presente. E se a gente não aceita, parece que dói mais. Tem o ditado, é melhor aceitar que dói menos. Né? Então, a gente pode se questionar, o que a gente está vivendo não é o normal, então? Né? Não é normal para a situação, para a realidade? Se nós pensarmos que esse é o nosso normal neste momento, neste contexto, nós vamos ter energia, pulsão de vida para reinventar, para sermos criativos e nos reinventarmos, né? E eu sinto que agora está começando essa movimentação das pessoas, que as pessoas estão entendendo que talvez a situação não mude tão logo e que há a necessidade de se reinventar. Mas eu também vejo e estou sabendo de pessoas que estão paralisando e que não estão conseguindo reagir. E isso é preocupante. Né?
porque a nossa vida mudou em vários aspectos. Não foi só a questão do distanciamento social, né? A renda da maioria das famílias diminuiu, as crianças não estão indo para a escola, alguns pais ainda estão em casa, outros estão trabalhando e não estão tendo com quem deixar as crianças. Aí as crianças precisam ficar com os avós, que é justamente o grupo de risco. Então, são N fatores que faz com que nós nos desorganizamos emocionalmente. Né? E isso está levando pessoas a se desestruturarem a ponto de pensarem em suicídio. Né? Tanto que a gente tem que os números de tentativas de suicídio em Santa Maria aumentaram, aumentou. Nossa. Então, é um momento muito delicado, que a gente precisa estar atento às nossas emoções, como nós estamos digerindo tudo isso, e também às emoções das pessoas que nos cercam, né? É um momento extremamente delicado. Bom, aí, nesse contexto todo, vem o desafio, né, de nós, principalmente nós que estamos em casa, conciliar diferentes tarefas, né, no mesmo tempo e no mesmo ambiente. Nossa, Né? e fazer isso de uma maneira que todos assim pensem para o mesmo propósito é muito diferente, né? As pessoas são diferentes, nunca foi tão presente essa coisa de tu tá vendo, tu tá convivendo com o diferente, com as pessoas, com quem é diferente de ti. Uma coisa é uma convivência do que era normal, mas uma convivência diária de 24 horas do dia torna bem necessário tu ter uma rotina, né, do dia a dia bem estruturada, né, Alexandra? Principalmente, Kátia, porque com o distanciamento social, muitos pais passaram a trabalhar no home office, trabalhar em casa. Concomitante a isso, as crianças passaram a ter atividades escolares para serem feitas em casa. Tem mais o trabalho doméstico, né? Para manter a rotina da casa. E agora, como gerenciar tudo isso? Né? É preciso que haja uma reorganização, ou seja, nós estávamos organizados de uma forma, veio a questão da quarentena, nos desorganizou totalmente. Agora é o momento de nos reorganizarmos, né? E para isso, então, a gente precisa criar estratégias, produzir, ser criativos para conseguir gerenciar tudo isso. Porque onde há desorganização, há ansiedade, há sofrimento, há conflitos, que é justamente o que a gente não precisa neste momento. Porque eu digo que a nossa maior arma contra o vírus é a nossa imunidade. Né? Porque contato, isso já foi provado cientificamente, que todos nós vamos ter contato com o vírus de alguma forma. Sim. E o que vai determinar se vai ser sintomático ou assintomático é o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico está diretamente relacionado com o nosso equilíbrio emocional. Então, se eu estiver bem emocionalmente, a probabilidade desse vírus entrar no meu organismo e o meu sistema imunológico criar já os anticorpos para combatê-lo é muito maior, né? Então, eu sinto a necessidade de um investimento, de um cuidado do mundo emocional da família para se fortalecerem contra o vírus, né? Tá, realmente já li e já ouvi muito sobre isso, né, da questão emocional tá relativamente relacionada com a questão da nossa saúde, né, de prejudicar, de nós termos as nossas defesas prejudicadas, a famosa somatização, né, exatamente, a somatização das emoções se manifestando no nosso corpo de forma que a gente fique doente, né, a propensão da gente ficar doente. Então,
realmente isso é bem real mesmo. E aí nós precisamos ter criatividade e flexibilidade para nos adaptarmos a essa nova rotina, né? Eu digo que o termo mais adequado para esse momento é a adaptação. Nós precisamos nos adaptarmos novamente. As pessoas que são mais flexíveis, elas têm uma facilidade maior de adaptação, né? E, ao mesmo tempo, por serem flexíveis, têm condições de criar alternativas, criar rotinas, criar estratégias para se reorganizar e reorganizar a família. E o contrário acontece com pessoas que são mais rígidas internamente. São as pessoas que mais sofrem com o novo, com o inusitado, com o inesperado, né? Então, se tu te percebe mais rígido, que está sofrendo mais com a situação, é hora de parar e pensar, bom, o que eu posso fazer para me adaptar a este momento, né? E a vida familiar se desestruturou de uma forma onde é preciso que as pessoas conversem, dialoguem sobre o mundo das emoções. E outro ponto que eu considero bem importante é que todos nós já tivemos perdas com esse distanciamento social. Seja Sim. a perda da convivência, a perda da liberdade, a perda de renda, a perda de momentos de lazer, de possibilidades de lazer. E a perda por si só, ela traz sofrimentos, né? E pode causar pânico, ansiedade, a sensação de fracasso, desmotivação, e isso precisa ser cuidado. Toda perda, ela remete ao luto, e nós temos as etapas do luto, né? E isso eu nem estou falando perda de entes, de familiares, né? Porque felizmente aqui em Santa Maria já aconteceram caso de mortes em função do vírus, mas não está nem perto do que a gente vê no contexto mundial, né? Mas vamos dizer assim, a gente precisa se pensar em como trabalhar com as perdas de outras formas, porque elas estão acontecendo, né? Então, a forma como eu lido com a perda também vai influenciar na minha saúde emocional. E aí, nós vamos pensar nas estratégias que a gente pode usar, então, para nos reorganizarmos, nos estruturarmos, nos fortalecermos nesse período de não é o isolamento, distanciamento social. Não sei se Sim, a fala. gente cuida bem o termo, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer de prático aí, então, né, Alexandra, sobre essa rotina, assim, que se instalou, né, na nossa vida, de uma forma que fugiu, né, a nossa vontade. Antes até de tu falar dessa parte prática, eu queria até comentar uma coisa que eu vivenciei e eu achei muito curioso, né? Antigamente a gente saía, né, para almoçar ou ir num restaurante, as pessoas elas sentavam na sua mesa, elas não conversavam, sabe? Tu não via, não é comum conversar, principalmente com pessoas de outra mesa. E eu tava de mudança, minha casa aqui nesse pedacinho é o pedacinho que tá arrumado, mas para poder, né, ficar aqui mostrar para o povo todo, mas o resto todo tá ainda uma bagunça aqui. E eu tive que no dia da mudança ir almoçar com meus filhos num restaurante aqui perto. E claro que é incrível, eles realmente estão respeitando, né, todos os critérios, enfim, né, das normas do decreto municipal. Mas mesmo as pessoas sentando distante umas das outras, a necessidade das pessoas de conversar é tanta que era uma conversa geral. Parecia que nós estávamos numa grande reunião, era todo mundo conversando com todo mundo, mesmo a 2 metros de distância. É incrível a necessidade que as pessoas estão tendo de falar com pessoas diferentes que não são
as da família só, sabe? Eu achei aquilo muito curioso, porque é uma coisa que eu nunca tinha presenciado. Foi a primeira vez que se ouvi num restaurante, todo mundo conversando com todo mundo, assim. E para ver como que isso é curioso, né? Porque é uma coisa, Sim, é novo. É o comportamento, é aquela compulsão da pessoa de querer socializar, né? Porque nós somos seres sociais, né? A gente não nasceu para viver exatamente. confinado, né? Então é curioso isso. Mas vamos lá, o que tu tá nos trazendo então aí de Pois é prática? justamente, pois é justamente essa a primeira sugestão que eu trago, que são as reuniões familiares, né? Tu colocas muito bem o quanto nós estamos tendo necessidade de conversar com pessoas de fora da nossa convivência familiar, mas eu diria que também com os nossos familiares, porque hoje a tecnologia está contribuindo para uma interação virtual muito legal, muito boa, né? Muito saudável nesse momento. Só que não podemos esquecer de conviver, de interagir com aqueles que moram no mesmo ambiente que nós. E aí, para a questão de reorganização, ter momentos de reuniões familiares é terapêutico, né? Reunir todos, mesmo as crianças, e falar do que sentem, do que estão sentindo necessidade. Porque daqui a pouco, meu marido não está sabendo o que eu realmente estou sentindo, o que eu sinto necessidade, e a mesma coisa da parte dele. Não sei, os meus filhos, enfim, né? As pessoas que moram comigo, como estão, né? O que É, está fazendo falta, sim, né? E também juntos estabelecerem regras de convivência, sim, porque eu digo que nem nas férias a gente passou tanto tempo juntos como nós estamos passando nesse período. Porque nas férias a gente encontra, faz uma programação, a gente sai, eu passeio, eu viajo, e agora não. Nós estamos confinados no mesmo ambiente, né? Então, é uma oportunidade também, ele não é de todo ruim. E dentro dessa interação familiar, quando alguém não estiver bem, saber, aprender, descobrir como lidar com o outro. é, Percebeu que o outro não está bem, vamos respeitar se ele precisa ficar mais quieto no canto dele um pouco, né? Ou se ele precisa de um abraço, de uma é. palavra de afeto, ou Ah, se é. eu não estou bem também, vou sinalizar, olha, não estou legal agora, me deixe quietinha Sim. até eu me recuperar, Alexandra, porque isso vai. eu vou te interrompendo, assim, quando eu achar uns insights, assim, Ah, porque até para a gente ir desenvolvendo, teve uma oportunidade que até aqui no Instagram eu fiz um vídeo sobre um livro, uma sugestão. Eu até tenho ele aqui porque eu sabia que a gente ia tocar nesse assunto. É As Cinco Linguagens do Amor, Gary Chapman. É uma sugestão que eu dou de leitura. Não sei se tu já conhece, já leu, mas fala justamente não. sobre isso, justamente sobre como as pessoas, como é que elas reagem a determinada situação, enfim. Na verdade, é como tu se expressa, né? Cada pessoa, bem como tu tá falando, cada pessoa tem uma linguagem, né? Aqui fala de amor, mas existe também as cinco linguagens de amor da criança, também a mesma autora escreveu. Então, é bem legal essa leitura, porque assim ajuda muito, dá muitas dicas interessantes sobre essa questão de tu compreender como é que o outro se comunica, de como é que o outro Uhum. se comporta, de como é que o outro pensa, né? De como é que tu pode reagir, saber identificar se a pessoa ela é mais tato, se ela é mais palavra de afirmação. Aqui eles falam de cinco linguagens, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, ato de serviço e toque físico. Então, é muito bacana, eu sugiro muito essa leitura aqui, nesse Legal. período, porque ajuda bastante justamente a identificar isso, sabe? É, Bem e legal. aí tu entra direto na questão da relação interpessoal, né? Mas toda relação interpessoal, Kátia, ela depende da tua relação contigo mesmo, da Sim. intrapessoal, né?
Então, o quanto a gente precisa nos cuidarmos para eu ter condições de ter esse olhar do outro. E uma forma de nos cuidarmos e nos autoconhecermos é através da leitura. Então, é legal tu trazer essa dica de leitura, e assim já fica como sugestão também para que as pessoas tenham tempo para parar, porque esse é um outro ponto que eu percebo. Como nós estamos ansiosos, confinados em casa, a gente busca o que fazer o tempo todo É. para saciar, como se para fugir, literalmente, né? Para não nos darmos conta do tempo. E o tempo está passando, né? Mas a gente pode e deve aproveitar esse tempo também para parar um pouquinho, ter momentos de stop, né? Para uma leitura, para ouvir uma música, para relaxar. Né? Bom, então voltando para a nossa parte prática de como nos reorganizarmos, voltando e não dando continuidade, né? Porque tudo isso faz parte. Eu considero fundamental nós termos uma rotina, tá? A rotina ela é estruturante para a criança e para o adulto. Então, a rotina ela deve ser diária, ter a rotina diária, e concomitante nós vamos ter uma rotina semanal. Bom, o que é a rotina diária? Vocês vão se reunir e vão fazer a rotina diária da criança. Né? Ela vai acordar em determinado horário, depois vai assistir televisão, depois ela vai brincar, depois vai almoçar, depois vai fazer a tarefa da escola, depois vai ter o banho, enfim, ter horários. Isso estrutura, organiza, acalma. Só que a rotina da criança vai depender da rotina dos adultos e vice-versa. Porque se os pais precisam trabalhar, eles precisam adequar a rotina da criança para que eles consigam trabalhar. Isso é Isso muito requer desafiador. parar e pensar e colocar no papel. Eu sou muito concreta, eu gosto do Sim. papel e da caneta mesmo. Sim. Né? Então, enquanto a criança ou as crianças estão fazendo tal coisa, eu tenho condições de me dedicar ao meu trabalho 1 hora e meia. Depois eu vou ir lá, vou atendê-los, posso retornar ou não posso retornar. Que hora eu vou compensar esse horário? E colocar no papel. Mas de uma forma flexível, tá? Porque imprevistos acontecem, nem Sim. sempre a gente vai conseguir seguir a risca, mas com certeza vai nos acalmar. E quando eu falei da rotina semanal, é fazer um checklist das atividades que a gente tem por fazer. Inclusive, aqui eu tenho o meu, ó, tá? Meu checklist é daquilo que eu quero ir fazendo e dividir nos dias da semana. Bom, segunda. Aqui tá o meu. Olha. Isso aí. E olha, não E nós precisa não ser nada. Não, e não combinamos. E não precisa ser nada sofisticado, né? É bem simples, é rabiscar aqui e se organizar, né? Não precisa fazer nada muito, né? Elaborado, né? Caprichado, é olhar e se achar, né? O importante é fazer. Exato. Não, e no momento em que tu faz, que tu coloca pro papel, tu tira de dentro de ti e já acalma. No momento em que tu visualiza o que está escrito, bom, tu mentalizou, talvez tu nem precise mais da lista. Né? Já acalmou e acomodou. E então, depois que tem o checklist, fez o checklist das tarefas que precisam ser feitas, que tu queres fazer, pode ser desde arrumar o armário, ou ler um artigo, ou escrever alguma coisa, enfim, coloca ali. Vai jogar nos dias da semana de acordo com o tempo que tu tens para isso naquela rotina diária, né? Então eu coloquei lá, sexta e sábado eu trabalhei num determinado assunto. Domingo, segunda e hoje eu vim estudar, eu vim reler algumas coisas em função da live. Amanhã, entende? E isso me acalma, me tranquiliza. Ai, como acalma. Gente, eu era assim, avessa agenda, sabe? Eu aprendi isso há muito pouco tempo. Quando eu comecei a função, assim,
do meu trabalho atual, principalmente, né? Que eu percebi a importância, né, de ter uma agenda de organização e o quanto isso realmente te tranquiliza, de tu organizar as tuas metas da semana. Eu sempre faço isso, final de semana, né, do domingo ali, eu organizo as metas do final de semana, mais ou menos coloco o que é fixo durante a semana, né, que eu tenho horário já, por exemplo, que eu sei o horário que é os temas das crianças, o horário que, enfim, eu tenho para Isso. mim, o que eu sei que já tem um horário determinado, eu já coloco e vou planejando no dia o que vai surgindo e vou inserindo. Isso realmente traz uma calma, não quer dizer que não vai acontecer nada de novo, vai acontecer, mas tu já tendo o que é importante, né? Até facilita tu realmente pensar quando vem alguma coisa nova, digo, peraí, será que isso é realmente eu tenho que fazer? É Né? prioridade ou não É é? prioridade ou Né? não é, sabe? Porque às vezes se a gente não coloca no papel, a gente se perde até no que é o que não é relevante, o que é ou não é indispensável, sabe? Então, Exatamente. realmente, aí tu te perde e acaba não fazendo as coisas. A gente tem a tendência, né? Tu me ajuda, tu tem mais experiência nisso, mas a gente tem aquela tendência de fazer aquilo que é mais fácil, né? Uhum. Do que fazer algo que realmente tenha que ser feito, mas tem que se dedicar um pouquinho mais. Eu digo que nós temos a tendência de fazer aquilo que nós gostamos de fazer, É, não nem sempre aquilo que é necessário ser feito, é, né? E a gente tendo uma organização, a gente vai fazer o que é necessário fazer. E a gente vai ver que é bom também, que dá uma satisfação, dá um alívio, né? Vem aquela sensação de dever cumprido, né? é. E isso dentro da rotina faz com que tudo tenha uma hora, né? Principalmente neste momento onde os pais estão se sentindo desafiados a trabalhar conteúdos escolares com as crianças. Este está sendo um grande problema para alguns e para outros não. E isso a gente precisa entender. Não é que os pais tenham que ocupar o papel de professores. Não, cada um tem o seu papel muito bem definido. Porém, a condição do momento requer que os pais despreendam tempo e energia para parar um pouquinho e fazer o seu melhor para contribuir com seu filho na aprendizagem escolar. É algo momentâneo e necessário. Não foi os professores, não foram as escolas que fizeram assim, nem as famílias. Foi uma situação em Exato. que, da noite para o dia, todos precisaram se reinventar para dar conta do seu recado. Os professores de uma ponta se esforçando, trabalhando dia e noite, com ferramentas que muitos não conheciam, para dar conta de conteúdo, porque eles são cobrados também. Claro. Conteúdos que talvez até nem façam sentido no momento em que a gente está vivendo, mas que para eles cumprirem uma grade curricular é importante. Isso precisa ser compreendido pelos pais, pelas famílias. E Sim. na outra ponta, os pais que não entendem muitas vezes o conteúdo. Eu já tive relato de pais dizendo: Poxa, Alexandre, eu estou tendo que ensinar matemática, eu assisto aula no YouTube para Eu, ensinar matemática para o meu filho. eu Legal! também, eu sou pedagoga, mas assim, eu é primeiro a quarto ano, sabe? O meu filho já está no quinto ano. Eu saber de fração, de não sei o que, do pi, não sei do que, não. Sabe, eu tô nessa também, de ver no YouTube Como vídeo sabe, e para mim, eu fico, nossa, sabe, é bem desafiador, sabe, então é, é é muito, desafiador, muito desafiador. Mas como que tu lida com desafio? Tu lida com resistência? não dá, Reclamando, achando ruim? não Ou tu tem lida na como. boa? Não, filho, olha, isso a mãe também não sabe, vamos lá, vamos aprender junto, né? É, Isso aí dá um outro sentido no conceito de aprendizagem para a criança, é, né?
A E forma como também, os pais estão é, lidando. isso, e também uma coisa muito importante, Alexandre, é a questão de tu ter, eu pelo menos, né, até pela minha formação, e eu tenho certeza que as nossas colegas que vão estar junto com a gente aqui, que são também da área de educação, tu também estudou essa área bastante, a questão da independência, né? A gente também não tem que achar que a gente tem que fazer tudo com os filhos, né? Eles também têm, eu, sinceramente, com o meu mais velho, eu procuro fazer com que ele tente aprender, né? Eu procuro os vídeos, eu digo, bom, qual é a matéria de hoje? É tal, como a escola que os meus filhos estão é pública, a gente não tem aula online com o professor. Eles mandam o conteúdo e a gente tem que auxiliá-los. Nos conteúdos que eu não sei auxiliar, coloco um vídeo lá, ó, meu filho, assiste, tenta fazer. Se tu não conseguir, chama a mãe, te ajuda, porque ele já Ótimo. tem a idade para tentar assimilar e tentar fazer, né? Só que aí, Kátia, tu tocaste num ponto bem importante: idade. É, A gente não pode dizer que crianças de determinada idade estão prontas para terem esta autonomia. sim, Não é a idade que delimita, e sim a maturidade. É a sim, maturação neural, a maturação emocional que vai sim, determinar se ela tem condições de ter autonomia ou não. sim, Então, o que eu sempre oriento os pais? Primeiro, vocês já ensinaram a criança a ter autonomia? Ela já sabe, ela já é autônoma? Isso não, as crianças não nascem sabendo. E é, muitos pais querem que da noite para o dia sentem e façam a tarefa sozinhos. E exato, agora recebam uma demanda da escola e deem conta sozinhos. exato, Alguns vão tirar de letra, outros não, e é. não precisa ter a comparação. Podem ser duas crianças da mesma idade e terem necessidades totalmente diferentes. Começa E no é assim fato mesmo que funciona. Começa no fato de arrumar a cama sozinho, de tirar a mesa, de ajudar a tirar a mesa nas tarefas de casa, tomar banho sozinho, ver a sua própria roupa, Exatamente. sabe? Começar, é uma oportunidade, inclusive, de começar a fazer isso, porque é necessário, tu imagina uma mãe que sempre centralizou, um pai que sempre centralizou, ou seja, o responsável, todas as tarefas para si, hoje deve estar enlouquecida, né? Porque os filhos não têm autonomia nem para procurar roupa para tomar banho. Então, realmente, né? Aí fica complicado mesmo. Aí, se a criança é totalmente dependente de tudo, imagina só como tá esse pai, essa mãe, o responsável sobrecarregado, né? Exatamente, exatamente. Mas nós precisamos ensiná-los. E aí, pode ver que a nossa conversa toda foi de deveres, de fazeres, de tarefas. E o lazer dessa família fica onde? É. Porque também já escutei várias vezes que todo dia parece que é domingo, mas que todo dia parece que é segunda-feira, né? Porque não tem o sair de casa do domingo, mas tem muitas tarefas a serem feitas. Então, há uma desorganização também do tempo. E tempo, espaço e dinheiro estão interligados. Se nós estamos desorganizados em um destes aspectos, nós nos desorganizamos nos outros. Né? Então, é preciso ter essa organização do tempo, incluindo nessa rotina momentos de lazer em família. Qual é o dia do cinema com pipoca, por exemplo? O dia que todos obrigatoriamente vão sentar na sala sem os celulares nas mãos, vão assistir um vídeo juntos comendo uma pipoca. Né? Fazer o sorteio de quem vai escolher o filme nesse dia, no outro dia o próximo, enfim. Né? Até para se conhecerem mais, conhecerem as preferências. Ir para a cozinha e preparar uma refeição juntos, harmoniosamente, né? Se ajudarem. Que os pais de crianças menores planejar literalmente, pesquisar e planejar. Bom, o que eu posso fazer? A criança tem necessidade de se movimentar, eu tenho um espaço limitado. Que brincadeiras eu posso fazer com essa criança? Né?
Ah, dá para pular corda, não dá, dá para brincar de boliche, se não tem o boliche, faz com litrão de pet, improvisa. Enfim, criar momentos de lazer e de interação saudável e de diversão. Isso é terapêutico, isso vai fazer bem, vai fazer com que todos da família relaxem, sintam alegria. Sem contar que eu sou defensora da leitura diária, seja para criança, para É. adolescente ou para adulto, e ter um momento da leitura. E para as crianças, fazer o livro novela. Começar Bacana. a ler um livro hoje e amanhã contar mais um pedacinho, e deixar a criança curiosa para no outro dia contar mais um trecho. Né? Nem que tenha o livro novela e concomitante leiam outro livro na íntegra para saciar também a necessidade deles. Né? Mesmo que a criança já seja leitora, a criança gosta de ouvir histórias. A partir do momento em que a criança aprendeu a ler e escrever, os pais querem que as crianças leiam para eles, para Sim, treinar a leitura. Mas mais importante do que treinar a leitura, as crianças precisam gostar de ler. E elas vão gostar de ler se os pais lerem para elas com prazer. Né? Então, ter diariamente. Normalmente, a gente faz esse momento da leitura na hora de acalmar, que é induzir o sono para dormir. sim, Né? Então, que um dos pais ou um adulto da família sente com a criança e leia para ele, sem cobrar, sem querer nada em troca. E aí, dentro da realidade de cada família, ir buscando estratégias de lazer. Ter um momento de lazer, um momento que não vai ter cobrança de nada. Se fez a ótimo. tarefa, não fez a tarefa, enfim, entende? Se o Uhum, marido fez tal coisa, se a esposa fez tal coisa, enfim. Porque senão a convivência se torna muito pesada, uhum, né? E aí vem o estresse e vem as brigas, é, né? Que é justamente o que a gente uh, precisa evitar. E então a outra estratégia que eu trago é falar muito, dialogar sobre as emoções e as reações em busca de um equilíbrio emocional. Porque quando alguém se desorganiza, o outro precisa entender, foi aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Respeitar e dar o tempo para a pessoa se reorganizar. É o respeito ao limite do outro. E as emoções elas precisam ser nomeadas. E aí, Kátia, nós adultos temos um vocabulário emocional limitado. hum, Né? Hoje, nós que trabalhamos na área até temos mais facilidade, mas não é o corriqueiro. E nós precisamos desenvolver esse vocabulário. Poxa vida, o que eu estou sentindo agora? É angústia ou é ansiedade? Por que eu estou sentindo isso? É medo? É tristeza? E estimular que as crianças também nomeiem as emoções. O que você sim, está sentindo agora? Né? É saudade? É saudade do quê? Saudade da escola. Né? No grupo do WhatsApp da escola do meu filho, as crianças estão se falando entre elas. sim, E o termo mais repetido é a emoção saudade. Eu tô com saudade de ti, fulaninho. Eu tô com saudade da escola. aham, Né? É a forma de nomear, de verbalizar sim, as emoções. Isso é necessário para que a gente tenha uma boa convivência. E, consequentemente, a gente possa fazer deste momento um momento prazeroso para que nós tenhamos boas recordações. é, Né? Então, a forma como nós adultos vamos lidar com os desafios vai ser determinante para aquilo que as crianças estão guardando no seu psiquismo, na sua memória, no seu mundo emocional. é, Uma coisa depende da outra. Então, nós adultos temos uma responsabilidade muito grande de mantermos o equilíbrio emocional para que as nossas crianças saiam bem emocionalmente deste momento. é, E as crianças têm condições para isso, porque eu digo que eles são mais resilientes do que é, muitos de nós. com Eles certeza. têm a capacidade de se adaptar, de criar, de produzir maior do que nós, que já temos
as limitações culturais, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, vamos Verdade. lá, é momento de nos reinventarmos, é momento de aguçarmos a nossa criatividade para superarmos os nossos desafios, né? Compartilharmos os nossos problemas, não nos sentirmos sós. Nós estamos distantes, mas nós não estamos sozinhos. Né? Nós temos pessoas que estão para nos apoiar, temos uma rede de familiares ou de amigos ou de especialistas, enfim. Né? Este é o momento para a gente buscar recursos para ficarmos bem e sairmos e passarmos por esta quarentena da melhor forma possível. E é possível nós terminarmos esse período de distanciamento bem e talvez até melhor do que Com certeza. antes, né? Porque essa necessidade de se reinventar, de produzir, de criar, está fazendo com que muitas pessoas despertem o potencial que estava acomodado. É verdade. Né? Hoje mesmo eu recebi mensagens de uma amiga que está produzindo empadas para vender. Outra que está fazendo massa caseira. Olha que legal! É, As pessoas estão tendo que se reinventar para sobreviver nessa verdade. engrenagem. É, Né? Então, ele tem um lado bacana também. com Né? certeza. E eu gostaria de deixar esta mensagem. Vamos nos reinventar, vamos criar, vamos produzir. Né? E caso eu não esteja me sentindo bem o suficiente para isso, eu vou buscar ajuda. Ou de um É, familiar, ou de um amigo, ou de um especialista. Mas eu vou procurar ajuda. Eu não vou deixar a peteca cair. é, Eu não sim, posso deixar a peteca cair. tá certo. Bem bacana isso. Alexandra, antes da gente finalizar, a gente tem uns minutinhos, eu vou ativar os comentários agora aqui, para o Ótimo. pessoal que Isso. tiver perguntas e quiser, enfim, fazer alguma pergunta para Alexandra, para nós aqui, fica à vontade, tá? Antes da gente finalizar, eu queria muito falar sobre a nossa iniciativa social, né? A gente tem um objetivo social com essa live também, que é divulgar uma campanha muito bacana que chama Ama em Dobro, por uma causa muito, muito importante. A Lorena e a Maitê, eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá? A Lorena e a Maitê, elas são gêmeas, elas são filhas da Denise e afilhadas da Michelle, que são duas colegas minhas de trabalho, de projeto. Elas precisam, gente, de 16 milhões de reais. São duas, né? São 8 milhões para cada uma. Para comprar 2 doses, então, é 16 milhões para comprar 2 doses da medicação chamada Zolgensma, tá? Ela é uma medicação importada dos Estados Unidos. É a única alternativa que elas têm de curar de uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Resumindo, elas têm dificuldades para respirar, engolir e ficar firmezinhas, assim, né? Para caminhar, enfim, no tronco. Elas precisam tomar essa medicação até outubro desse ano, porque é quando elas completam 2 anos de idade. E é quando a medicação faz efeito. Então, elas estão fazendo uma campanha, né? Quem quiser colaborar, pode acessar o Instagram, @ameemdobro. Por favor, alguém aí digita nos comentários, @ameemdobro, para o pessoal ir lá, conhecer. Na bio tem o link para as pessoas que quiserem fazer doação, colaborar. Ali tem todas as informações de como faz para participar e colaborar com essa campanha, para ajudar, então, a Lorena e a Maitê aí nesse desafio que elas estão, enfim, enfrentando. E a gente quer muito ajudá-las. Então, a gente tem aí esse objetivo também, né, de estar divulgando essa causa aí, muito bacana, que está sendo feita aí para ajudar as meninas. E assim, então, assim, para finalizar, Alexandre, esses últimos minutinhos aí, o que tu nos fala, assim, o que tu nos traz, assim, de mensagem final aí?
Dando continuidade à campanha, esse é um outro ponto que a gente está percebendo bastante forte, que é o da Sim, solidariedade. O quanto nós estamos buscando nos ajudarmos, né? O quanto os projetos de solidariedade estão surgindo e se fortalecendo nesse período em que as pessoas cada vez mais estão precisando de suporte e de apoio. Então, é uma forma também de nós transcendermos este momento de distanciamento social, é nos aproximarmos afetivamente, doando aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho de sobra, né? Aquilo sim, que possa ter um outro significado para quem precisa, né? sim, Às vezes é algo simbólico que vai fazer toda uma diferença no todo, né? Então, a minha contribuição uh, pode ser pequena, mas somada a outras pequenas se torna uma grande contribuição, né? Então, isso é bem importante. Bom, a mensagem final que eu quero deixar para todos vocês é que o cuidar-se não é só fisicamente, o cuidar-se é emocionalmente também, para que todos possamos sair desse período, terminar esse período de distanciamento melhores do que nós entramos. Então, é bola para frente, é cabeça erguida, é. é investir em leituras. Então, nós estamos tendo um universo de livros e de cursos online gratuitos Verdade. admirável. É, Admirável. Eu mesmo, eu já fiz 4 cursos gratuitos online. sim. Outro dia até estava organizando, fiz uma pastinha de certificados digitais. Quando a gente vai mudando. Não, isso é ótimo, Né? é currículo, é ótimo. Não, e é conhecimento, Muito, né? é sim. Porque o conhecimento nos amplia a mente, nos abre, né, Nossa, os horizontes e nos alimenta, faz com que a gente se sinta vivo e parte de um grupo e parte de uma profissão, é de algo que não se perdeu, né? Bem pelo contrário, é algo que eu vou aproveitar, é momento que eu vou me aproveitar para me aperfeiçoar, exato. para continuar trabalhando, que no meu caso eu estou atendendo online, não voltei para o atendimento presencial ainda, né? E é algo que eu tenho muito cuidado, porque eu tenho Sim. pacientes, crianças, adolescentes, adultos e idosos que fazem Uhum, análise. sim. Então, são todos os públicos, então eu vou ter que ter uma cautela bastante grande. Então, eu estou atendendo online, então eu sigo nesse processo. Muitas pessoas não estão trabalhando, mas é o momento de se aperfeiçoar. Né? Claro, Então, aproveitar essas oportunidades. é verdade. Né? Nem todo mundo tem essa facilidade, mas a questão é realmente se permitir, se desafiar, né, a aprender algo novo, né? E acho que isso as pessoas precisam, né, se antenar quanto a isso, né, da necessidade, porque isso realmente vai fazer parte da nossa nova realidade quando tudo isso ficar mais tranquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu fico à disposição de todos vocês, eu vou responder as perguntas, tá? Gostei de alguns comentários que eu consegui ler aqui, apesar do celular estar tá deitado. Tá virado só se a gente fizer assim para ler, ó. Depois vai ficar 24 horas, a gente vai ler depois. Eu fiquei surpresa que tem uma pessoa muito especial assistindo a live, Ai, que tá? Que é a legal. minha segunda mãe, que é a Marinelsa, que é a Ah, que Peca. bacana. Um beijão, Peca, um beijão pro pessoal de Jacuí, que é da onde eu vim. Ah, que bacana. Aham. E um abraço forte para as outras colegas da área, para as professoras, enfim, que vieram nos prestigiar, os amigos, Aham. vi que tem psicanalistas também. Então, muito Bom, obrigada pela participação de todos vocês, tá? Essas lives estão sendo pensadas, projetadas com muito carinho. é verdade. Uma vai complementar e reforçar o conteúdo das outras. Então, amanhã nós teremos a Andréia Leandro, é uma Aham. pessoa que eu admiro bastante, ela tem Também. Ai, uma energia que transcende, né? é Só de verdade. conversar com ela, É. né, Não, a gente assim, é sente uma. bacana mesmo, assim. Até vou aproveitar aqui
A gente tem uns minutinhos antes de terminar, eu quero apresentar, falar um pouquinho do que a gente vai ter aí até sábado, Alexandra, porque é importante que, justamente como tu falou, né, a gente vai falar, vai complementar realmente um assunto da outra e reforçar alguns pontos em comum que são importantes. Então, como tu mesmo falou, a Andrea foi a primeira pessoa que eu entrei em contato. A Andrea Leandro, ela é consultora de harmonização e ela tem um projeto sensacional que é o Meditando com a Gurizada, que foi através desse projeto que eu a conheci só virtualmente, eu não a conheço pessoalmente. Então, ela vai trazer aí muitas dicas ótimas de meditação, dinâmicas para a gente fazer aí com os nossos filhos, com a família. Na quinta-feira, a gente vai ter a Monique Melo, que é educadora parental. Ela vai estar falando sobre comunicação não violenta. É um assunto super legal também de se falar, de se abordar. Sexta-feira a gente vai ter a Melissa Palma, ela é bancária, é uma pessoa linda, com desafios enormes. Ela venceu o câncer recentemente e ela vai falar justamente sobre os aspectos positivos que a gente vai tirar de todo esse período, né, que a gente está vivendo na nossa realidade. E no sábado a gente vai fechar com um casal, assim, que foi uma surpresa para mim. A Paula eu não conheço pessoalmente, mas o Marcelo, o marido dela, foi meu colega de faculdade. Então, assim, fiquei tão feliz de reencontrá-lo, totalmente diferente, né? Emagreceu, enfim, tá outra pessoa, tá incrível. E eles vão falar também sobre a questão da família, da rotina, de como é que o casal se organiza com os filhos. Então vai estar muito legal. A gente vai fechar com chave de ouro essa semana, que vai ser assim muito bacana. Espero que todo mundo fique aqui com a gente, né? Chame os amigos e venham para conversar aqui, para trocar com a gente, que vai ser bem legal. Ah, isso aí. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a Ah, eu todos, que então. agradeço. Foi show, Alexandra. Muito bom. Tenha uma Estreamos muito bem. excelente Adorei, noite. adorei. Eu quero fazer Também todos os dias. gostei. Tá Adorei, bom. adorei a experiência. Não tinha ainda feito live na vida, então fiquei bem feliz. Deu certo. Deu certo, deu Tá. certo. Nos Tá vemos bom. amanhã, então, tá? Claro. Beijão. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau. Gente, então, assim, foi essa primeira live da nossa série. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. Espero vocês amanhã de novo às 22 horas. E até sábado nesse horário. A gente escolheu esse horário, vocês nos ajudaram a escolher através da enquete também. Vocês estão vendo que está um silêncio aqui em casa, as crianças já estão dormindo, então deu tudo certo para fazer, né, o melhor aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E todas as perguntas aí estão sendo anotadas. As meninas, a gente está em uma força-tarefa de se ajudar, então a André e as gurias aí estão anotando as perguntas para a Alexandra para gente aí responder para vocês, tá bom? Então, um bom final de dia aí. Agora vamos descansar ou ler, enfim, não sei a tarefa que cada um tem aí a partir de agora, mas a gente ficou muito feliz de ter vocês aqui nessa horinha conosco. Até mais, então.